Glória a Deus. Só que no capítulo 1, que diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Anania, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Bem? Amém. Irmãos, o texto vai dizer que Neemias, desde ao tempo que Neemias sai de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que Neemias começa a trabalhar. E o serviço que Neemias tem é um dos serviços principais, que era ser copeiro do rei. Nós analisamos o texto e nós somos cientes disso, que quando Neemias era copeiro do rei, Neemias não só era copeiro do rei, mas como Neemias se tornou alguém íntimo do rei. Neemias se torna alguém tão íntimo do rei, que o texto vai dizer que a intimidade leva a uma conversa extraordinária entre Neemias e o rei Artaxerxes. O texto diz que Neemias, com o costume e o hábito, Neemias sempre tomava, Neemias sempre comia o que o rei comia. Neemias comia primeiro e depois o rei comia. Neemias bebia primeiro, depois o rei bebia. O rei está tão acostumado a ver a face de Neemias, o rei está tão acostumado a ver a filosofia de Neemias, que nesse dia, neste exato momento, Neemias está triste, amargurado e entristecido. O rei analisa o semblante de Neemias. O rei analisa a situação de Neemias. E o rei sabia que Neemias não estava bem, porque o rei conhece a filosofia e a alegria de Neemias. O rei sabia o jeito que Neemias tem. O rei sabe o jeito que Neemias serve. O rei sabe o jeito que Neemias adora. O rei sabe o jeito que Neemias leva a bandeja. O rei sabe o jeito que Neemias serve a ele. O rei sabe o jeito que Neemias entra na presença dele. Eu acho isso tão interessante, que o rei conhece a Neemias mais do que ele mesmo. E eu preciso repetir isso daqui: o rei conhece mais a Neemias do que ele mesmo. Neemias é um dos servos que tem a importância no palácio de livrar o rei das ciladas do inimigo. Neemias tem no palácio a importância de livrar o rei das ciladas do inimigo. Então Neemias tomava vinho, e se o vinho tivesse veneno, Neemias morria no lugar do rei. O rei sabe que Neemias vai dar vida por ele. O rei sabe que Neemias vai enfrentar a tempestade por ele. Felipe, quem é o rei da história? O rei da história aqui é o Senhor dos Exércitos. E o rei sabe que se fosse para dar vida, você daria por ele. O rei sabe que você se esforça por ele. O rei sabe que você dá o máximo por ele. Glória a Deus, aleluia. Que você está vencendo lutas travadas constantes por causa dele. O rei sabe que você não parou ainda por causa dele. O rei sabe também que você não desistiu por causa dele. É por isso que você vai ver que Neemias, mesmo triste, ele vai servir ao rei. E é isso que eu amo na história. Porque Neemias tinha tudo para parar, mas não parou. Neemias tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Neemias tinha tudo para largar as coisas, mas ele não largou. Porque o texto vai dizer, você conhece a Bíblia, o texto vai dizer que os irmãos de Neemias avisam a ele
pais estão enterrados, aonde a sua casa estava de pé, agora está destruída, está tudo acabado. Neemias se compadece, Neemias se entristece, mas sabe o que eu amo em Neemias? É que mesmo pela tristeza, é que mesmo pela angústia, é que mesmo pela crueldade dos inimigos, Neemias vai servir ao rei. Eu amo isso daqui, porque Neemias poderia dizer: rei, hoje eu não vou te servir, porque eu estou passando por um período difícil. Mas sabe o que eu amo na história de Neemias? É que pelo período difícil que ele passa, ele entende que ele tinha que servir ao rei. O rei sabe que está sendo difícil para você. O rei sabe que muitas das vezes você queria largar a bandeja e parar de servir. O rei sabe que muitas das vezes você se entristeceu tanto que você largaria a bandeja. O rei sabe que quantas lutas que você enfrenta já era para você ter largado a bandeja, porque eu estou pregando sobre um Neemias que era servo e copeiro. Copeiro carrega a bandeja. Neemias ia todo feliz na presença do rei, com uma bandeja na mão, e dizia: rei, hoje eu vim para te servir. Rei, glória a Deus, aleluia, para te adorar. Mas a situação de Neemias é tão difícil que quando você lê a história dele, você vai dizer: Neemias, larga a bandeja, para de servir. Servir, irmão, aleluia, é para servos do Senhor. É por isso que bateu crise na tua porta, mas você não largou a bandeja. É por isso que o diabo luta constantemente com você, e você não larga a bandeja. Glória a Deus, aleluia. Percebeu que cada vez que você tenta melhorar em algo, ou melhorar alguma coisa, o diabo ele sempre veio para tentar destruir outra coisa, para tentar você fazer parar de servir o rei. A maior revolta do diabo não é com quem está lá fora, mas a maior revolta do diabo é de quem carrega a bandeja para servir a rei. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe que você era para ter desistido? O rei sabe que era para você ter largado a chamada. Deus sabe também que o peso que Ele colocou na tua vida, que o peso que Ele colocou na tua alma, você suporta. Você já percebeu que quando Deus colocou uma bandeja em nossa mão, não foi para andar por aí dizendo que eu sou servo, mas Deus colocou uma bandeja na tua mão, porque Deus sabia que você passaria por crise, mas não largaria a bandeja. Glória a Deus, aleluia. A bandeja é aquilo que Deus te colocou, é aquilo que Deus te entregou. É por isso que dói, é por isso que machuca, é por isso que às vezes nós disfarça que estamos bem, mas na realidade nós não estamos. E sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Deus está dizendo: eu te conheço, e eu sei que às vezes você não está bem, mas está dizendo que está bem. Eu te conheço, eu sei que às vezes você não está legal, mas está dizendo para todo mundo que está legal. E sabe que o rei está te dizendo: Neemias, o seu semblante para muita gente é de sorriso no rosto, mas eu te conheço quando tu vem me servir, Neemias, e eu sei que você está triste, Neemias, eu sei. É por isso que você vai ver que servo igual a Neemias é este, porque Neemias está perdendo, mas Neemias está com a bandeja. Neemias está perdendo, mas Neemias está com a bandeja. E quem te vê com a bandeja na mão não entende por que você ainda continua firme. Quem te vê com bandeja na mão não entende porque as coisas estão apertando para você, mas você suporta tudo isso. E sabe que o rei hoje está dizendo para você? O rei está dizendo assim: ei, eu sei que você suporta, Neemias, eu sei que você aguenta, Neemias. Sabe o que Deus está dizendo hoje nessa mensagem? Deus está dizendo assim: enquanto, Neemias, você estiver com a bandeja na mão para me servir, eu, o Senhor, estarei contigo. Glória a Deus, eu aleluia. História
Felipe, por que Deus permite Neemias e continuar servindo ao rei? Olha para mim, sabe por que Neemias não para de ir à presença do rei? É porque Neemias entendia que quem deu bandeja para ele foi o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O que é bandeja, Felipe? Eu vou te explicar o que é bandeja. Bandeja é algo muito além do que nós pensamos e imaginamos. Neemias tem uma bandeja, ele tem uma ferramenta, ele tem um instrumento, ele tem algo que foi dado para ele tem algo que deu para ele para servir ao rei. E sabe qual é a maior revolta do diabo? É que você poderia estar em outros lugares, você poderia, porque Deus sabe que poderia estar na tua casa, mas você preferiu deixar a tua casa e vir aqui com a bandeja. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Não prestou atenção. Glória a Deus, aleluia! Com a bandeja vazia, e o rei está dizendo: ei, Neemias, eu te conheço não só por fora, mas eu te conheço por dentro. E Deus está pregando hoje, e Ele está dizendo através dessa palavra, porque a palavra traz vida. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Enquanto você pensa em desistir, o rei te conhece. Aleluia! Você acha mesmo que o rei não te conhece? O rei te conhece quando você quer parar. O rei te conhece quando você quer desistir. O rei te conhece quando você quer largar a bandeja e parar de ser servo. O rei te conhece quando você quer desistir de tudo. O rei te conhece quando não tem recurso mais nenhum para você. Glória a Deus, aleluia! Para você, está te machucando, mas você está suportando. E sabe o que o rei está dizendo? Eu sei porque você suporta, Neemias. É porque o que eu coloquei na tua mão vai além do que você pensa. O que eu coloquei na tua mão vai além do que você imagina. Glória a Deus, aleluia! Vai além do que você suporta. Glória a Deus! Aleluia! Deus está pregando uma palavra para Neemias nesta noite. E sabe o que Deus está dizendo, Neemias? Nem mesmo você não querer parar, você não para, porque existe uma bandeja na tua mão e o rei precisa ser servido. Aleluia! O rei está no altar, o rei está aqui nesta noite e o rei está Glória dizendo: a Deus, aleluia! Neemias, eu te conheço. Glória a Deus, aleluia! Olha para cá. Neemias carregava uma bandeja, sim ou não? Sim. Aí o texto vai dizer que Neemias vai servir ao rei. Ele apresenta a bandeja para o rei. E ao apresentar a bandeja para o rei, ele chega de cabeça baixa. O texto vai dizer que o rei come tudo que tem na bandeja. Só que Neemias é servo, sim ou não? Sim. Neemias é servo. Neemias está com a bandeja. Aí o texto vai dizer que Neemias vai servir ao rei. O rei está comendo. O rei está comendo que a bandeja oferece. Só que o rei está vendo. O rei não está ligando para a bandeja cheia. O rei não liga se a bandeja estiver cheia. O que o rei está ligando? O rei está ligando como o servo se sente. Aleluia. O rei está se importando com o que o servo está. Então Neemias vai de cabeça baixa, coloca a bandeja, o rei come. Só que para o costume, Neemias não pode virar de costa. Neemias tem que voltar de ré. E depois de uma distância, Neemias viraria de costa e ir embora. O texto vai dizer que quando Neemias está servindo ao rei, o rei come o que tem na bandeja. E quando ele está saindo da presença do rei, aí a Bíblia vai dizer que ele vira de costa. E ao virar de costa, o rei pergunta a Neemias: o que você tem? Existe uma diferença, porque Neemias todo dia está servindo. Aleluia. Neemias todo dia está servindo. Só que chega uma hora que cansa. Só que sabe o que eu acho interessante? É que Neemias só vai cansar. Presta atenção. Neemias só vai cansar. Não é pelo esforço que ele fazia ao servir ao rei. Neemias vai se entristecer e cansar porque ele está perdendo algo sentimental para ele.
Aí a Bíblia vai dizer que ele está triste, mas ele não deixa de levar a bandeja para o rei. Glória a Deus, E eu aleluia. preciso te incomodar nessa palavra. Mesmo quando as coisas disseram, continue levando a bandeja para o rei. Aleluia. Mesmo quando as coisas estão dando errado, pastor Hermes, nós pensamos, meu Deus, o que está acontecendo? Continue levando a bandeja para o rei. Quando as coisas parecem que estão travadas, continue levando a bandeja para o rei. Quando as coisas parecem que estão falhando, Glória a Deus, aleluia. bandeja para o rei. Por quê? Porque uma hora o rei vai se preocupar. E eu amo quando o rei se preocupa, porque quando o rei se preocupa, ele dá autonomia, ele dá autoridade, ele dá carga, Glória a ele Deus, dá sustento, ele dá alimento, ele dá suporte para você enfrentar aquilo que está te pesando. Eu preciso repetir isso daqui. Deus vai te dar suporte. Glória a Deus, aleluia. Está te pesando. Glória, glória a Deus. Eu me agrado de você. Sabe o que ele está dizendo, Neemias? Eu amo você, porque enquanto muitas pessoas já largou a bandeja, chutou a bandeja fora, mesmo você perdendo, gente se afastando. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. O diabo está revoltado, aleluia, não é com o que está fora. Aqui nós estamos em um culto, é com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, e com 5 pessoas nós poderíamos largar a bandeja e sair fora. E o diabo está torcendo, dizendo: larga a bandeja, larga a bandeja. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que Deus está dizendo? É por isso que você não desistiu ainda, porque enquanto você pensou em desistir, a bandeja gritava na tua mão dizendo: você precisa ter. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu amo esse Cristo, porque enquanto muita gente chutou a bandeja, enquanto pessoas aí largaram a bandeja, você está aqui de bandeja cheia, dizendo: rei, hoje eu vim te servir. Glória a Deus, aleluia. Porque perdeu a porta de emprego, largou a bandeja, você mesmo perdendo, está com a bandeja cheia, dizendo: rei, eu vim te servir. Enquanto tem gente aí, aleluia, que chutou a bandeja por causa que perdeu o carro, por causa que perdeu aquilo, aleluia, largou a bandeja, você está perdendo, você está passando por prova, sendo moído por Jeová, e Deus está dizendo: eu amo ele, eu amo ela, porque enquanto pessoas estão sendo moídas, estão largando a bandeja, mas olha Neemias sendo moído, sozinho, chorando, dizendo que está feliz, mas não vai de bandeja vazia. Ele sempre me serve, ele sempre me serve. Glória a Deus, aleluia. Eu aprendi uma coisa na história de Neemias, e sabe o que é? É que enquanto pessoas estão largando bandeja, Neemias não larga a bandeja de maneira nenhuma. Glória a Deus, aleluia. O céu grita neste culto, o céu grita nesta noite, e uma palavra profética para você. A palavra profética para você é: Deus vai entrar na tua casa, Neemias. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer um reboliço dentro daquele lugar. Deus vai mudar essa situação, esse cenário, Neemias.